Pessoal dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Cada uma de vocês. Pessoal, nessa videoaula que estou gravando aqui, eu pretendo trabalhar com vocês elementos para que a gente pense a África, tá? Então, assim, a África, ela é um continente muito estereotipado, ou seja, muitas visões distorcidas, como poderia dizer, visões que às vezes não refletem de fato o que ocorre no continente, tá? Então a África, ela é um continente, ela não é um país. O chamado neocolonialismo, que provavelmente, eu não sei como foi o vosso nono ano, mas o neocolonialismo ele é um evento estudado lá no começo do nono ano, e aí o neocolonialismo ele é como a própria palavra diz, neo, um novo, do latim, colonialismo, ou seja, uma nova ocupação, uma nova colonização, com todas as aspas possíveis e imagináveis que a palavra colonização merece ser dita nesse momento. Então, o neocolonialismo, ele é tido e havido como uma partilha da África e da Ásia pela presença europeia no continente. Então, num primeiro momento, se é um neocolonialismo, vocês podem imaginar que houve um colonialismo. E esse colonialismo, ele deve ter sido tratado com vocês no oitavo ano, que é as grandes navegações, elas proporcionam a descoberta de riquezas e uma certa ocupação de zonas próximas ao Oceano Atlântico pelos europeus. Então, pensar na África embaixo dessa ótica do neocolonialismo, é pensar a fragmentação territorial, é pensar a ocupação territorial do norte da África, principalmente por ingleses e franceses, e outras áreas como Moçambique, como Angola, sendo ocupada por portugueses, tá? Então, pensar esse novo momento, essa chegada de uma perspectiva de exploração e aí um fomento não mais da escravidão no século XIX, porque o capitalismo ele traz consigo a necessidade de fontes de matéria-prima e desenvolvimento e principalmente venda de produtos industrializados. Então esses produtos eles têm que ter mercado dentro do capitalismo, lei de oferta e procura que o liberalismo tanto preconiza. Então, para isso tem que haver mercados e esses mercados eles precisam de certa forma, ter pessoas que consomem. Então, esse segundo momento é um momento de ocupação da África, de territórios de demarcação. E aí a África, hoje, ela conta com cerca de 54 países. Tá? Uma África tida como África branca, com todas as aspas possíveis e imagináveis para a palavra África branca. E aí essa África branca, Egito, Tunísia, Líbia, Marrocos. Então, de certa forma, essa parte norte da África ela tem um imenso deserto. Esse deserto é chamado de deserto do Saara, tá? Então, a palavra África, pessoal, ela provavelmente deriva da língua fenícia, e aí os fenícios seriam hoje o território fenício seria o que é o Líbano, tá? Então a palavra fenícia, afar, significa poeira, tá? Então, a presença desses grandes desertos, deserto do Saara, deserto do Kalahari, que são chamados de dois irmãos. Então, esses desertos, eles demarcam muito as sociabilidades, eles demarcam muito a existência da cultura africana. Então, perceber tudo isso é observar que a África, oficialmente, ela possui cerca de 2.000 línguas e um incontável número de dialetos. Então, assim, imaginem a riqueza cultural, a riqueza
social, que é um continente gigantesco, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá, de área territorial. O Brasil, para vocês terem uma noção, ele tem cerca de 8 milhões e 510 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões 510 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. Então, percebeu o Brasil? Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é gigantesco. A América do Sul, quase a metade dela, ou mais da metade dela, é o Brasil. Tá? Agora, você pega o território, essa porção territorial brasileira e coloque dentro da África. Se a gente tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, você imagina 30 milhões. Cabe quase 4 Brasis dentro da África. Tá? Então, observar essa possibilidade de visualização da África e observar que é um incontável número de culturas, é um incontável número de línguas, religiões, porque infelizmente essa perspectiva eurocêntrica e essa perspectiva melhor que eurocêntrica, essa perspectiva de um só Deus. Tá? Então, essa perspectiva de um só Deus na África é introduzida através do catolicismo e ela é introduzida através do islamismo, essa perspectiva de apenas um Deus. Só que os africanos, tradicionalmente, eles são politeístas, ou seja, inúmeras religiões, inúmeros deuses, há deuses na natureza, então panteísmo, politeísmo. Então, essa perspectiva monoteísta ou islâmica ou cristã, ela é em muitos locais contraposta por uma perspectiva de deuses na natureza, de deuses com várias funções, não um Deus só, tá? Então, o principal tronco formador das sociedades africanas é o Bantu, mas isso não significa que não exista outras perspectivas de origem antropológica. Então a África ela tem diversas populações, tá? Nagôs, Gês, Yorubás, Bantus, tá? Então observar essa condição antropológica e observar a formação de vários troncos e de vários troncos de formação da população africana. Então, pensou na perspectiva africana, pessoal, é pensar numa tentativa de quebrar o estereótipo e o olhar de uma África só, tá? Então, quando se fala África, também dá a impressão que só há uma África. Existem diversas e diversas Áfricas dentro de um continente chamado África, tá? Então, observar a África é observar a possibilidade de inúmeras culturas e também tentar, pessoal, quebrar o estereótipo de pobreza. Porque dá a impressão que a África é só deserto. Há locais na África que chove mais do que no Brasil. Existe mata equatorial dentro da África. Existem domínios de savana, existem domínios de deserto. Então, observar a África, pessoal, é tentar também quebrar estereótipos, porque quando na nossa mente vem África, existe uma construção de que a África é atrasada, de que a África só há doenças, de que a África só há guerras. Muitas dessas guerras, pessoal, introduzidas a partir do chamado neocolonialismo, ou seja, a África é dividida em países e esses países seguem um contorno. Se você olhar para o mapa da África, dá uma olhadinha se você tiver acesso ao mapa da África, você vai ver que o mapa da África parece que foi feito a compasso, a esquadra e a transferidor, ou seja, não segue os limites naturais, ou seja, que são limites naturais
e geográficos seriam vales, seriam rios. Um dos rios mais importantes do mundo, pessoal, está na África, que é o Rio Nilo, com quase 7.000 quilômetros de extensão. O Rio Nilo ele nasce em Uganda, na Etiópia e no Sudão. Então há três nascentes do Rio Nilo, e aí o Rio Nilo corre em direção ao Mar Mediterrâneo. Então, e aí forma lá no Egito um delta. Então, o Egito ele teve historicamente no Rio Nilo um elemento de sua formação enquanto sociedade. Então, observar a África, pessoal, é observar que a África é riquíssima em minerais. Todos os minerais que vocês imaginarem tem lá, tá? Então, desde ouro a diamantes, e aí a Argélia, por exemplo, é um dos países mais importantes na produção de petróleo, que não é um mineral, mas é uma riqueza natural. Então, assim, um continente riquíssimo em diamantes, riquíssimo em flora, riquíssimo em fauna, que às vezes é estereotipado de forma que as pessoas vão fazer safaris na África, matar elefantes, matar leões e hipopótamos, e como se isso fosse a África. A África é muito mais rica do que a gente imagina. Só que, por um outro lado, infelizmente, esse extrativismo mineral, esse extrativismo vegetal, ele traz consigo também possibilidades de uma pobreza e de uma dependência imensa com relação aos modelos e estereótipos que foram criados. Então, observar a África, pessoal, observar uma possibilidade, uma pleiade gigantesca de populações, de culturas, de desenhos, de sociedades. Uma outra coisa que infelizmente foi estereotipada é que a África não tem história. Tá? A África é riquíssima em história, tanto é que a própria história da humanidade pode ser contada a partir da movimentação dos povos de origem africana, e esses povos eles circulam porque a natureza do ser humano é viajar, é se deslocar. Então esse deslocamento talvez tenha iniciado um processo de colonização de diversos continentes e diversos países, melhor dizendo, pela Europa, pela Ásia, pela Oceania, e aí é uma possibilidade de que pelo Estreito de Bering, lá em cima, entre a Rússia e o Alasca, tenha acontecido uma movimentação populacional atrás das grandes levas de bisões, e aí chegar-se a ocupar a América a partir do Canadá, descendo pelo Alasca, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, América Central, e ter chego levas de populações aqui na América do Sul. Então, pessoal, observar o continente africano é pontuar uma riqueza imensa de populações, uma riqueza imensa de culturas, de sociedades, de modos de viver, de modos de se locomover, modos de falar. Então, assim, observar o continente africano é pontuar que nele existem riquezas infinitas, mas que infelizmente foram monopolizadas por europeus, foram monopolizadas por essas populações de origem europeia, que fomentaram algo que já existia na África, que era a escravidão. Mas a África, esse modelo econômico baseado no tráfico de seres humanos, ele é um evento típico do final do século XV, início do XVI, que é fomentada pela compra e venda e troca de seres humanos. Então, as pessoas não nascem escravas, elas são escravizadas, tá? Então, esse movimento de escravidão enquanto ferramenta, enquanto mecanismo de enriquecimento de uma minoria, ele acontece principalmente a partir do chamado colonialismo, a partir da chegada dos europeus aí pelo fim
fim do século XV, início do XVI, e essa movimentação ela começa a gerar muito dinheiro. Então, muito da Europa, muito da riqueza acumulada na Europa surgiu a partir do sangue, e do suor e das lágrimas de imensos contingentes humanos que foram transplantados em uma diáspora gigantesca da África para a América, tá? Menos para a Europa e mais para a América, tá? Então, observar esse processo de escravização e observar o início do chamado capitalismo comercial, onde esse capitalismo ele é baseado numa vigorosa mudança de produção outrora artesanal para uma produção de bens e serviços de matriz, e principalmente no caso da produção de bens e serviços de matriz, de uma mudança de um perfil artesanal para uma manufatura e depois para uma maquinofatura, tá? Então, pessoal, vou terminando por aqui, mas observem a África com outro olhar. A África não é meramente um continente negro, não é meramente um continente de pessoas esfomeadas e doentes. A África é extremamente rica, principalmente em recursos naturais, e esses recursos eles foram monopolizados e ainda são monopolizados principalmente pela Europa, tá? Então, com essa aula, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a quebrar certos estereótipos, a quebrar certos modos de pensar e de agir sobre o continente africano, tá? Então, fico por aqui. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida e até o nosso próximo encontro.